Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, nós vamos ler 4 versículos, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Uma das belezas do Evangelho e uma das coisas mais fascinantes é a encarnação do Filho de Deus. Pela sua maneira divina, pela forma sobrenatural como tudo acontece. Segundo o texto que lemos, o relato é um relato cheio de manifestações daquilo que foge ao comum. Uma moça prometida em casamento para um jovem rapaz, de repente recebe a visita de um anjo, e um anjo diz a ela que ela geraria no seu ventre o Salvador do mundo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o próprio Deus sendo gerado no ventre de uma mulher. Quem conceberia a vida seria o Espírito Santo. Algo que dentro daquilo que nós avançamos em qualquer estudo e pesquisa, só pode ser obra divina. De repente, aquele que era o seu noivo, recebe também, em uma visão, num sonho, a palavra de um anjo que diz que ele deveria seguir em frente com um plano. Porque Deus é que estava nesse negócio. E de que aquilo que estava sendo gerado no ventre da mulher, a criança que estava sendo gerada, era aquele que salvaria o povo dos seus pecados. O mistério da encarnação. Por que é que Deus precisou tomar forma humana? Por quê? Por que do Natal? Porque Deus, no seu plano, decide visitar numa cidadezinha, não muito grande, com uma representação extremamente importante, mas sem muito, era um lugar de pastores. Decide visitar uma menina e nela gerar pelo Espírito Santo o Salvador do mundo. Algumas razões fazem com que nós possamos compreender, por aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, qual é a razão do mistério da encarnação. Num tempo onde pessoas celebram o Natal, e o Natal está cada vez mais secular. As pessoas
elas se apoderam de uma data cristã para dar cada vez mais uma ênfase comercial e mundana. É um Natal sem Jesus. É um Natal cheio de muitas coisas, mas sem aquilo que é o essencial e faz com que a data tenha sentido, que é a celebração do nascimento do Filho de Deus. Por que que nós, como igreja, precisamos, de tempos em tempos, e nada melhor do que uma estação como essa, onde tudo que a gente olha e ouve faz menção ao Natal, precisa entender o porquê do mistério da encarnação. Por que Jesus veio ao mundo? Por que Deus decidiu gerar no ventre de uma mulher uma criança? Por que de tantas coisas maravilhosas acontecerem para que Deus, o próprio Deus, se vista com um corpo de carne, sujeito às nossas mesmas lutas e aflições, as mesmas limitações, as mesmas aflições, porque o Verbo se fez carne, como diz João capítulo 1, e habitou entre nós. Por quê? Bem, uma das coisas que nós podemos descobrir claramente sobre o porquê da encarnação é chamado, dentro da linguagem teológica, essa época do ano de advento. É a vinda do Salvador, a encarnação do Filho de Deus. Por que é que Deus viveria no corpo de um homem? Por quê? Porque, como o texto sagrado nos diz, ele se despiu da sua glória e se fez homem. Ele abriu mão de toda a sua riqueza em glória e se tornou vulnerável. Porque Deus decidiu caminhar sobre a face da terra, enfrentando as mesmas lutas, tendo sede, fome, sono, se sentindo cansado. Por quê? Bem, eu quero nessa manhã te ajudar um pouquinho a entender o porquê da encarnação. Por que é que Jesus veio ao mundo? Não, eu não vou entrar naquela questão aonde nós sabemos que o próprio anjo diz a José qual é o propósito final da encarnação. Ele nasceu para morrer. É para isso que veio o Filho de Deus. Ele nasce para morrer. E ao terceiro dia, ressuscitar. O cumprimento do plano de Deus em Jesus era esse. É o Cordeiro de Deus, que no tempo estabelecido desde a fundação do mundo, ele daria a sua vida para a remissão dos nossos pecados. E pelo derramar do seu sangue, ele nos purificaria de toda impureza. Num ato de sacrifício substitutivo. É o Cristo morrendo no seu e no meu lugar. Nós sabemos disso. O texto diz ainda no verso de número 21, que o propósito, o qual José entende desde o início, antes mesmo da criança nascer, é de que ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Mas há algo a mais envolvido no porquê da encarnação. Há outras coisas que estão envolvidas no porquê Jesus veio ao mundo. A primeira delas que encontramos diversamente nas Escrituras é para que Deus manifestasse a verdade de si mesmo ao homem. Jesus nada mais é do que a revelação do próprio Deus ao homem. Ele mesmo disse isso. João capítulo 14, verso de número 9.
Jesus disse de que quem vê a mim, vê o Pai. Havia uma ideia muito limitada sobre quem é Deus, ou quem Deus é. Muitos começaram, e isso existe até hoje, nos nossos dias, aonde a revelação do Evangelho de Cristo ainda não foi apresentada, de que Deus se revela apenas e exclusivamente na natureza. Há muitas crenças, principalmente entre os indígenas, e eles costumam dar nomes a deidades, a manifestações da própria natureza. Alguns chamam da terra a mãe terra, ou se referem ao sol como o grande Deus Sol. Sabemos, é verdade, de que Deus se manifesta nas coisas que foram por Ele criadas. Quando você vai ao texto de Romanos, quando Paulo escreve essa carta, no capítulo 1, ele diz isso, de que tudo aquilo que Deus criou manifesta a sua glória e quem Ele é. E a natureza, ela espera ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Mas o fato é de que isso era de uma interpretação bastante confusa para muitos. Muitos começaram a descobrir Deus naquilo que Ele criou. Mas sabemos de que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Não havia até então nenhuma forma que pudesse definir quem Deus é. Não se podia dizer qual era a forma que Ele tinha. Portanto, quando a natureza caída por causa do pecado, ainda no Éden, começa a revelar as consequências do pecado, a própria forma de Deus se revelar na natureza é prejudicada. Não sei você, mas eu descobri um tempo atrás na minha forma de estudar as Escrituras, mergulhando na palavra, de que, por exemplo, quando Deus cria o mundo e a natureza, não havia espinhos, não havia nenhuma árvore que chamava-se de abrolhos, que é uma árvore espinhenta, que machuca. Não havia. Somente quando o pecado entra no mundo é que começam a nascer os abrolhos, numa simbologia daquilo que o pecado produz, que fere, que machuca. A natureza, mesmo pela influência do pecado, e é por isso que o apóstolo Paulo escreve essa palavra sobre a natureza clamar pela manifestação dos filhos de Deus, porque ela quer ser restaurada à beleza da criação desde o início, lá no Éden. A imagem de Deus revelada na natureza, ela fica comprometida. Portanto, a encarnação é um desejo de Deus de revelar a sua própria e real natureza. Quando olhamos para Jesus, podemos ver o próprio Deus. Como eu citei o texto de João, quando o Verbo se faz carne e Ele habita entre nós, claramente o Evangelho diz: e vimos a sua glória. A encarnação tem como objetivo de que na pessoa de Jesus Cristo possamos ver a plenitude da glória de Deus revelada no Filho do Homem. Não há nenhuma outra forma de você ver a glória de Deus senão pelo próprio Filho. Não há. Por mais que as pessoas tentem contemplar Deus nos céus e na criação, e é lindo ver a criação. Por mais que você tente ver Deus nas coisas que foram por Ele criadas, a encarnação tem como objetivo
de que em Jesus você veja a plenitude da glória de Deus. Em Jesus. Quando aquela criança vem ao mundo e é colocada numa manjedoura, nada mais é do que uma demonstração, como se fosse num grande museu, aonde se coloca para que se contemple diante de uma grande plateia a glória de Deus revelada numa criança, num menino. A encarnação tem como objetivo vermos Deus como Ele é. Segunda coisa que nós podemos afirmar que a encarnação, que o Natal precisa produzir em nós essa consciência, é uma forma de Deus se identificar com o homem. Quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, toma forma humana, o objetivo é identificar-se com o homem. Deus está assentado no seu trono, cercado por anjos. Como Ele pode conhecer as nossas lutas? Como Ele pode conhecer as nossas dores? Como Ele vai saber o que é ser tentado todos os dias? Não é à toa que no ministério público de Jesus, a primeira coisa que acontece é o Espírito o impelir para um deserto, para que ele fosse tentado. Isaías capítulo 53, que é um texto messiânico, profético, diz de que ele era homem de dores e que sabe o que é padecer. A encarnação é uma maneira de mostrar uma empatia de Deus com a sua própria criação, o homem. Poder se identificar com os nossos sofrimentos. Saber o que é correr uma lágrima nos nossos olhos diante da dor de alguém querido que parte. Diante do túmulo de Lázaro em Betânia, Jesus chorou. Lágrimas escorreram no rosto de Deus. Como pode um Deus chorar? Jesus chorou. Identificar-se com a nossa realidade é um dos propósitos da encarnação. Hebreus capítulo 4, verso de número 15, a Bíblia afirma de que nós não temos um sumo sacerdote, e ele se refere a Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa, olha o texto, semelhança. A encarnação é Deus se identificando com o homem. Quando alguém diz para você, em meio à sua luta, em meio a um sofrimento, em meio a alguma perda, de uma forma muito gentil, e vê que você está em meio a dores, ele diz: eu sei o que você está passando. Eu sei que esse é um ato extremamente carinhoso, mas na maioria das vezes a pessoa não sabe. Porque às vezes a dor que você está enfrentando, ela ainda não enfrentou. Pessoas que perderam familiares, sepultaram um ente querido, ou passaram por uma enfermidade e que assusta, diz: olha, eu posso imaginar o que você está sofrendo. Bem, Deus não queria apenas imaginar, Deus queria provar e conhecer cada uma das nossas dores. A encarnação nada mais é do que Deus se identificando com o nosso sofrimento. Como um Deus eterno, em que não há limite, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, e no qual o salmista diz: não cansa,
não dorme, não dormita o guarda de Israel. Como é que Deus vai se identificar dizendo: eu estou cansado, Senhor. Está difícil. Terminar o ano está sendo uma luta. Olha, esse ano foi complicado. Deus, na encarnação de seu Filho, pôde se identificar com o nosso cansaço. Porque Jesus também tirava os seus cochilos. Que bom é saber de que o nosso Deus, em Jesus, sabe o que é estar cansado. O que é tirar um cochilo dentro de um barco. Mesmo quando tem uma tempestade, pegar um travesseirinho e dizer: o dia foi puxado. Depois de ter curado a muitos e depois de ter pregado a milhares, o Filho de Deus dormiu. A encarnação é Deus se identificando com as nossas lutas. Mas também a encarnação, e esse é o terceiro ponto. Qual é o primeiro? Anota, gente, é por isso que você tem que anotar. Se tem uma coisa que o cérebro da gente é extremamente limitado, é na nossa capacidade de absorção de informação. Primeira coisa é: Deus quis se revelar como Ele é. Segundo, Deus quis se identificar com o homem, com as nossas lutas, com o nosso sofrimento. Mas em terceiro lugar, anota. Depois você vai dizer, alguém pergunta: o que o pastor pregou hoje de manhã? Ele falou sobre o Natal. Aí você me quebra. Eu estudo, mergulho, vou aqui. A pessoa diz: o pastor pregou o quê? Aí ele pregou um texto lá de Mateus sobre o Natal. Não, anota, isso vai te ajudar. Terceiro lugar, estabelecer para o homem a possibilidade de viver um padrão divino. Jesus vem para ser o nosso modelo em todas as coisas. A encarnação é para mostrar o potencial que eu e você temos em Deus, de uma vida em comunhão com o Senhor. A diferença que existe de um homem que vive num relacionamento com Deus e o que ele pode produzir na sua vida. Jesus viveu a sua vida e foi levado à cruz sem pecado algum. Ele realizou as obras que realizou por causa do seu relacionamento com Deus e no poder do Espírito Santo. Jesus, o Verbo encarnado, nada mais é do que um modelo maior daquilo que eu e você devemos buscar viver. É por isso que ele disse aos discípulos: vocês farão obras ainda maiores do que essas. É Jesus dizendo a mim e a você, na sua demonstração de que um relacionamento com Deus produz resultados extraordinários. A encarnação, ela vem para mostrar ao homem de que relacionar-se com Deus é possível. E ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a prova viva de que uma vida com Deus vale a pena ser vivida, com propósito, com poder, uma vida para abençoar os outros. Ele é o nosso mestre, porque Ele é o nosso modelo maior em tudo. O Verbo encarnado é Deus dizendo ao homem, mesmo com as suas lutas, com os seus sofrimentos, com as suas aflições, com as suas dores, com as suas perdas, com as suas lágrimas, é possível viver uma vida que abençoe pessoas.
A encarnação tem como objetivo o homem olhar para Jesus e dizer: com Deus a vida vale a pena. Andar num relacionamento de intimidade com o Senhor, com o Pai. É por isso que na oração conhecida como a oração dominical, não é que ela tem que fazer só de domingo. É a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Jesus ensina os seus discípulos como orar. E dentro daquilo que é chamado de a exegese da oração, que é a interpretação do texto da oração, eu recebi isso uma vez, eu acho que tem num dos livros do Dr. Galloway, que muito influenciou minha vida nessa área de ensino e de liderança. Ele tinha uma mão, não é? E cada dedo da mão, nesse livro, eu vou achar o livro e quem sabe eu posto na minha rede social, você dá uma olhada. Cada dedo da mão mostrava o propósito da oração do Pai Nosso. Mas uma delas, Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, estabelece qual é o propósito. Ele diz: seja feita a sua vontade, assim como no céu. Através de quem? Através dos seus filhos. Jesus é a prova de que nós podemos viver uma vida de obediência incondicional a Deus. A encarnação é esse modelo de que eu posso abrir mão das minhas vontades e compreender de que a vontade de Deus para a minha vida é muito melhor. É entender de que no Getsêmani, mesmo ele sabendo as dores e a aflição que ele teria que enfrentar pela morte de cruz, ele chega a clamar que, se possível, afastasse dele esse cálice, mas que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade do Pai. Quarto lugar, está anotando? Depois vou fazer chamada oral. Quarto lugar, a encarnação, ela também traz como objetivo estabelecer um canal de mediação entre Deus e o homem. Não sabíamos como chegar a Deus. Havia-se todo um cerimonial, a ponto de que até hoje, desde que a estrutura do rito judaico havia sido destruída, porque a única forma de se entrar dentro da lei e da regra do judaísmo, na presença de Deus, no Santo dos Santos, era dentro do templo, previamente construído por Salomão, depois reconstruído por Herodes. Mas desde que ele havia sido destruído, no ano 70 depois de Cristo, não sobrou mais nada. Tanto é de que até hoje os judeus não sobem ao lugar chamado esplanada do templo, porque não se sabe aonde especificamente era o lugar dos santos. E eles entendem o seguinte: eu não posso entrar na presença de Deus sem o meu sumo sacerdote. Imaginam como é que eu vou chegar. E eles então se limitam, até hoje, a encontrar espaço na base de onde foi construído toda aquela base de concreto, onde Herodes estabeleceu o templo, que nós conhecemos mundialmente como Muro das Lamentações. E os judeus vão até ali e ficam, não é?
no seu estado de oração, eles ficam ali orando. As mulheres de um lado, os homens do outro. Mas Jesus vem ao mundo para estabelecer um canal aberto e contínuo de acesso à presença de Deus. O Verbo encarnado, no qual diz, através de mim, o novo e vivo caminho pelo sangue que eu derramei no Calvário. Vocês agora têm um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Quando nós falamos sobre Natal, é sempre importante você entender o que ele simboliza para nós. Nós não estamos falando, e olha, nós não temos problema nenhum com decoração. Tem gente que diz, pastor, qual o problema com uma árvore? Nenhum. Contanto que você não faça daquilo um objeto de adoração. A árvore tem o sentido de produzir os seus frutos, de ser uma forma de presentear. Mas se você for para o Natal e nesses dias não entender de que aquilo que Deus cumpre na promessa da chegada do Messias é algo muito maior, você está perdendo uma grande oportunidade de compreender o plano de Deus para a sua vida. Quando você olha para o advento, para o nascimento de uma criança numa manjedoura, tem muito mais que Deus está falando do que apenas uma criança cercada num presépio com alguns animaizinhos e alguns pastores ao redor dele. Ali Deus está anunciando ao mundo, eu me revelei a vocês. Eu me revelei a vocês, a minha glória será vista entre vocês. Eu me identifico com vocês. Eu, a partir de agora, sei o que é sofrer. É por isso que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele vai lá e diz assim, eu sei como é que é. Não é fácil não, mas é possível. Porque tem gente que diz assim, pastor, mas Jesus sabe o que é sofrer. Ele sabe, mas ele também sabe o que é vencer. Porque às vezes a gente usa o argumento dizendo, não, mas nós temos um advogado. O advogado é bom, hein? O advogado não perde uma causa. Mas ele também sempre foi exemplo de vencer as tentações, porque não sobreveio nenhuma tentação a qual nós não possamos resistir. Quando você olha para o Natal, nesses dias onde tudo está sendo devidamente decorado e preparado para essa data tão expressiva, que você se lembre de que a encarnação é um mistério muito maior, que é Deus dizendo, você pode vir até mim através de meu filho. Há um plano que foi cumprido e através dele pode ser vivido. Que nessa manhã você possa pegar esse texto, no qual um anjo se revela a um jovem casal, muito jovem casal, provavelmente ela ainda adolescente e ele saindo da adolescência. Isso é o que os historiadores acreditam. E diz para eles, o plano da encarnação é esse. A glória de Deus sendo gerada no ventre de uma mulher. E vocês vão ver de que através deste menino, o Senhor salvará o povo dos seus pecados. Que Deus nos ajude nessa manhã, que Deus nos ajude durante esse mês, a não nos esquecermos do que
o verdadeiro Natal significa para nós. E de nós, como igreja, sermos proclamadores dessa verdade. De que Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir um plano maior do que eu e você podemos imaginar.